5 exemplos de filmes desse período da pornochanchada brasileira. O primeiro filme é um filme de 1979 que passava justamente nessa sessão que eu assisti, tanto esse quanto o da Branca de Neve, da Flora das Neves, que é o Bem Dotado. O Bem Dotado é um filme de 1979, dirigido pelo José Miziara. Qual é a história do Bem Dotado? 2 milionárias visitam Itu, uma cidade no interior de São Paulo, e contratam Lírio como guia. Logo reparam que o rapaz possui o órgão sexual avantajado e o levam para outra cidade, onde ele tem suas primeiras relações sexuais em situações embaraçosas. No elenco estão Nuno Leão Maia, que é bem dotado, a Helena Ramos e Aldine Miller. Esse filme é considerado um dos clássicos da pornochanchada, junto com Nossas Histórias, porque ele discute essa questão da sexualidade, tem muitas cenas de nudez, tem essa questão do corpo masculino. Se a gente tem em Nossas Histórias a exploração do corpo feminino, as mulheres nuas, nesse Nuno Leão Maia aparece no filme todo, né? E tem essa brincadeira, essa discussão com o órgão sexual masculino, também numa forma de brincar com essa ideia do macho alfa da sociedade, né? Daquele que é o bem dotado. Então, o homem de verdade é aquele que tem um órgão sexual maior e que faz as mulheres gozarem. Então, é essa a discussão do filme. Tem muito humor no filme, né? É muito erótico, né? Um erotismo bem popular, e traz essas discussões. E é muito interessante em assistir os filmes de pornochanchada para a gente perceber como que as mulheres são retratadas nesse filme, né? As mulheres, nesse filme, elas não estão numa posição de submissão. Ao contrário, muitas vezes elas ocupam um outro papel nesse filme, né? Nesses filmes, nesse do Bem Dotado. Elas vão para cima dos homens, elas querem conquistar esse homem, elas querem e falam abertamente sobre suas vontades sexuais. Isso é bem interessante, porque a gente está falando de filmes que são produzidos numa época, como eu falei, de ditadura militar, de muito conservadorismo, de muito moralismo, né? Num país que é um país religioso como o nosso. Então, é bem interessante ver como essas mulheres são colocadas no filme e quais são as funções delas no filme, como elas são retratadas, né? E como elas se relacionam com essa questão do sexo, perdão, como elas se relacionam com essa questão do sexo no filme. Bem Dotado é uma comédia bem interessante para a gente observar isso. E observar o homem também num outro papel, né? Não do macho alfa, que sai dando em cima das mulheres. Ao contrário, ele até de um homem que se cansa de ser perseguido pelas mulheres por conta dessa questão do órgão sexual. Então, é bem bacana essa inversão, às vezes, de papéis que tem no filme. Bem interessante. O segundo filme, nessa nosso quadro Dicas, né, sobre pornochanchadas clássicas, é um filme dos anos 80. Como eu falei para vocês, as pornochanchadas, elas começam nos anos 70, final dos anos 60, pegam toda a década de 70 e vão até o início da década de 80. Esse filme específico ele é de 1980 e ele é dirigido pelo ator e diretor John Herbert, que fez, entre outras coisas, várias novelas da Rede Globo e uma série que fez muito sucesso na década de 60 com a Eva Vilma, Alô Doçura. Esse filme é o Ariela, de 1980, dirigido pelo John Herbert. A história do Ariela é que a bela e rica Ariela busca explicação para a sua existência. Rejeitada pelos pais e irmãos, a moça se sente uma estranha na própria família. Mas, quando descobre que está envolvida numa farsa que encobre a verdade, sua vida sofre uma reviravolta, né? Quando ela resolve se rebelar, e aí ela começa a questionar várias coisas em relação à vida dela e à vida da família dela. No elenco do filme estão Nicole Puzzi, Cristiane Turlone, Erson Capri e Laura Cardoso. Esse filme ele é bem interessante porque o roteiro desse filme é baseado num livro erótico chamado
A Paranoica, de uma escritora, que é uma escritora que ficou muito famosa também nessa época, né? Exatamente por discutir essa questão do erotismo, que é a Cassandra Rios. Ela era uma escritora brasileira que tinha ascendência espanhola. E o filme ele fala justamente disso, esse conto da Cassandra, ele fala sobre os desejos e as descobertas de uma garota sobre a sua sexualidade e verdadeira identidade. Então, a Ariela, ela é considerada um marco também, porque não discute, e aí é muito bacana, porque aí tu já vê a pornochanchada adquirir um caráter que vai sair um pouco desse humor popular e pitoresco e vai discutir outras questões mais sérias levadas para o drama. Você tem nos anos 70, final dos anos 70 início dos anos 80, você tem a pornochanchada misturada a outros gêneros do cinema, como o terror, como o policial e como o drama mesmo. Então, esse filme também ele é uma pornochanchada, mas também considerado um drama erótico, certo? Seguindo aqui o nosso quadro, dicas, o terceiro filme é Mulher Objeto. Né? Mulher Objeto vai nesse mesmo, passeia por esse mesmo campo de Ariela. Ele é um filme de 1981 e é dirigido pelo Silvio de Abreu, né? Que é o autor de várias novelas da Rede Globo e que também nessa época enveredou, como eu falei, vários artistas enveredaram. O Silvio de Abreu estava também no começo da carreira, enveredou para pornochanchada. Após 2 anos de casamento, um casal enfrenta uma séria crise, né? Uma séria crise de relação, de casamento, e aí eles começam, essa mulher, essa personagem, que é a personagem da Helena Ramos, ela começa a se questionar e começa a ter fantasias com outros homens, né? E os dois se separam e a mulher decide procurar uma psicóloga, né? Uma ajuda, uma analista, e quando ela mergulha em recordações da infância, detecta o momento em que surgiu o trauma. Como eu falei, esses filmes, como Ariela e Mulher Objeto, vão discutir mais agora a fundo, a partir da pornochanchada, mas sem esse humor pitoresco, essa questão dos desejos sexuais das mulheres, né? Então, essa mulher começa a ter fantasias com homens e mulheres e começa a se questionar, a questionar, né, os tabus da vida dela. Ela se apaixona por uma mulher no filme. Então, é bem interessante também esse filme Mulher Objeto, dirigido pelo Silvio de Abreu, com o roteiro dele, e que tem no elenco a Helena Ramos, a Kate Lira, a Maria Lúcia Dal e também o Nuno Leal Maia, o mesmo que estava no filme O Bem Dotado, certo? Seguindo aqui o nosso dicas, né? O nosso quarto filme, ele é um filme também já no início da década de 80, e ele é marcado já pela queda da popularidade da pornochanchada, né? A pornochanchada, enquanto gênero, ela começa a entrar em declínio por conta do aumento do custo de vida, final dos anos 70, né? O milagre brasileiro entra em crise em 1978, né? O tal milagre brasileiro da ditadura militar. Então, o cinema é atingido por essa crise econômica e social, e a pornochanchada, que era um super sucesso comercial na década de 70, começa a entrar em declínio, e esse filme ele marca esse declínio da pornochanchada. É Das Tripas Coração. Das Tripas Coração é um filme de 1982, dirigido pela Ana Carolina. O interventor Guido vai até um colégio religioso para mulheres comunicar que o estabelecimento será interditado. Enquanto aguarda o início da reunião, Guido tira um cochilo e sonha loucas fantasias com as garotas do internato. No elenco do filme estão atores consagrados aqui no Brasil: Antônio Fagundes, Cristiano Torlone, Neila Torraca e Dini Spati. O filme marca, como eu falei, os problemas que o gênero da pornochanchada enfrentava desde o fim dos anos 70, o aumento do custo de vida, a redução do número de salas
e o esgotamento do gênero popular. Então, a gente tem uma crise no setor audiovisual, uma crise na redução das salas de cinema e uma crise no gênero da pornochanchada, que vai desaparecendo aos poucos. E esse filme, Das Tripas Coração, ele é realizado justamente nesse período. Último filme do nosso quadro Dicas é um filme que é autobiográfico. É um filme que fala sobre a vida de uma mulher que viveu aqui no Brasil e, infelizmente, teve um fim trágico. Luz del Fuego. Luz del Fuego é um filme de 1982, dirigido pelo Davi Neves, e ele conta a história da artista Luz del Fuego, vivida pela atriz Lucélia Santos. A bordo de sua luxuosa lancha, João Gaspar conta a sua enfermeira o período de sua vida entre os anos 50 e 60, em que se envolveu com a dançarina Dora Vivacqua, mais conhecida como Luz del Fuego. Né? As lembranças servem para remontar a vida desta vedete, cuja carreira foi marcada pela liberdade sexual, né? Pelo contestamento das normas vigentes da sociedade, dos padrões, né? E por escândalos, exatamente por ela ser uma mulher que não obedecia a padrões e chocava exatamente por defender coisas como nudismo, naturalismo. No elenco do filme estão Lucélia Santos, Valmor Chagas e Ivan Cândido. Só uma nota sobre a Luz del Fuego, porque ela é uma artista bem interessante, infelizmente hoje apagada por muitos, né? Muita gente não conhece a história da Luz del Fuego, mas ela foi uma dançarina, naturista, né? Atriz, escritora, e que discutia essa questão da liberdade sexual, né? E era considerada uma feminista numa época que não se falava em feminismo. Né? Ela foi uma pioneira, inclusive, na implementação desse debate do naturismo no Brasil entre os anos 40 e 50, tendo sido a fundadora do primeiro espaço, né? Do primeiro recanto, né? De nudismo aqui no Brasil. Então, isso também teve um preço muito grande que ela teve que pagar por conta disso, infelizmente, né, pela sociedade machista e preconceituosa que a gente vive. E ela também foi reconhecida por sua contribuição na luta pela emancipação das mulheres. Infelizmente, teve um fim trágico. Acho que é muito interessante resgatar a memória e a importância da Luz del Fuego para as artes brasileiras, certo? E assim, com esse filme, a gente termina o nosso quadro. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.